Bom, vamos ver então agora em termos práticos, né? Como que a gente monta essa caixa, como que a gente faz as conexões, né? E a gente vai dar também algumas dicas aí nesse caminho, tá? Para que vocês saiam sem dúvidas, né? Tenham todas as ferramentas possíveis, né? Em termos técnicos, para que vocês consigam de forma correta instalar esses carregadores aí segundo as normas brasileiras aí de conexão e de utilização desse tipo de equipamento, tá? Bom, aqui então a gente tem a caixa, né, a carcaça da caixa de proteção, tá? A gente está apontando ali os locais onde pode ser realizadas as vias, né? Pode ser realizado ali a furação dessa caixa, tá? Nessa caixa a gente tem 5 furos, né, na parte superior e 5 furos na parte inferior. Nós iremos realizar dois, tá? Um de entrada de energia e o segundo ali que é o de saída de energia, que vai dar lá no carregador veicular, tá? Então a entrada, como a gente viu, ela vem lá da rede, ela vem de um ponto de conexão, pode vir de uma caixa de distribuição, tá? Pode ser inclusive dentro da caixa de distribuição. Não necessariamente a gente precisa utilizar, né, uma caixa nova, né, para realizar, né, a conexão desse componente. Apesar de que, né, eu indico que isso seja realizado, tá? Que essa caixa de proteção, né, que ela fique próxima, né, que ela fique próxima ali do equipamento a ser instalado, tá? Com isso a gente consegue ter uma facilidade aí na manobra desse equipamento, tá? O que quer dizer isso? A gente consegue ligar e desligar ele facilmente, né, num local que está aproximado onde ele está instalado, tá? Então aqui a gente já tem pronto esses dois furos, né? No caso aqui a gente vai colocar dois eletrodutos aqui de 3/4 de polegada, tá bom? Essa caixa ela é uma caixa de 8 disjuntores, né? Dois deles ali eles vão ficar fechados, tá? Não vão ser utilizados, né? E 6, né, desses vãos aí eles vão ser 5, né, dos vãos eles vão ser utilizados aí porque a gente está montando uma caixa de proteção monofásica, onde a gente vai ter um DR que ocupa 2, né, é uma caixa de 4 de 8 disjuntores, né, e 5 vão ser utilizados, 5 espaços vão ser utilizados, tá? Aqui a gente está apontando então os locais onde os parafusos, né, eles podem ser fixados na parede, né? Então a gente tem que colocar uma bucha na parede, um parafuso aí 6 ou 8 para fixação dessa caixa, tá? Os componentes eles vão fixados aí nessa placa metálica, né? Como mostrou o colega aí anteriormente, tá? Primeiramente, então a gente coloca aí todos os componentes que a gente vai utilizar para a verificação do espaço dentro dessa caixa. Tá? Isso não é necessário ser feito, né? Se a gente já sabe qual é o espaço que tem, tá? Isso a gente está colocando nesse momento aqui para vocês, né? Para que vocês entendam quais os procedimentos que a gente utilizou, tá? Então, colocando os componentes dentro dessa caixa, a gente já tem uma pequena noção, por exemplo, né? Do espaço que a gente tem para colocar a fiação, né? A gente sabe que é sempre bom deixar uma pequena sobra de fios, tá? Para que não falte, né? O pior é faltar fio e a gente se apertar aí por causa por fio que não tá adequado aí à caixa que a gente está querendo montar, tá? Então a gente coloca fora agora todos esses componentes aí para que a gente faça o corte desses fios, tá? Então não necessariamente, né, precisa ser realizado dentro da caixa. A gente tem fios de diferentes tamanhos, né, que vão ser guiados, né, o corte desses fios vão ser guiados pelo esquema elétrico que a gente tem aqui do lado, tá? Então esse esquema elétrico ele fala para nós, né, que a gente tem que ter, por exemplo, ali, né, tem que ter um neutro chegando até o DPS, tem que ter um neutro chegando até o DR, tá? E assim a gente consegue, né, a partir do tamanho da caixa e das disposições desses componentes aí realizar, né, o corte desses fios num tamanho adequado, tá? E também, né, fazer a colocação aí, né, desses condutores, né, para que a gente
veja de antemão, né, que todos os cabos, aí, todo esse cabeamento ele está sendo feito de forma correta, tá? Então isso é um procedimento prático que a gente adota, né, e que a gente indica para ser adotado para que tudo ocorra aí nos conformes, tá? Que a gente não tenha nenhuma surpresa aí, né, no final. Claro que não é uma coisa tão difícil de ser realizado, né, mas a gente já faz todo a crimpagem, né, desses cabos, né, já realiza todo o corte, deixa tudo no tamanho certo, né. Então aí a gente vê que a gente vai colocar um barramento, né, por exemplo, aqui para conexão ali dos fases, né, no DPS, no disjuntor e no DR, tá? Então todos eles têm uma função e têm um espaço que pode ser pequeno ou não, né? Pode ser um espaço que, se não for bem calculado, a gente pode ter algum tipo de perda de tempo, na verdade, tá? Porque, né, perda de tempo e material também, né? A gente não quer ter nenhum tipo de perda nesse sentido, tá? Agora, então, a gente vê a conexão, depois que a gente já fez o corte de todos os cabos, né? Então, a gente cortou ali o cabo neutro, né? Que o azul, que vai até o DPS, vai até o DR. A gente fez a ligação daquela barra ali de contatos ali, né? Para realizar a ligação do fase com o DPS, com o disjuntor e com o DR. E também a gente fez o corte ali, né, de todos os outros cabos necessários ali, segundo essa indicação do diagrama ao lado, tá? Agora a gente está fazendo então a colocação desses componentes, já colocamos o eletroduto, a curva do eletroduto de entrada, então vai vir lá da entrada de luz através dessa primeira curva que já está posta aí na caixa, né? Vai vir, né, os 3 fios ali principais, digamos assim, os 3 fios que vêm da entrada de luz, tá? O neutro, o fase e o aterramento, tá? Segundo, né, isso aí, nesse caso aqui a gente está colocando uma bitola de fio um pouco acima porque o nosso cliente quis assim, tá? Mas tudo deve ser dimensionado, deve ser maior ou igual, né, ao que a norma pede, tá? Então, um detalhe aí que deve ser cuidado na colocação, né, desses componentes aí são as travas, né? Então, essas travas aí elas têm um jeito certo de ser colocadas, muitas delas aí puxando, né, essa pequena trava para fora ou com a mão, né? Algumas delas têm mola, essa nesse caso não tem mola, né? Então pode ser feito o aperto com o dedo mesmo, né? Essa do DPS já tem uma mola, então deve ser necessário puxar ali, ó, com uma ferramenta e soltar para que essa trava ela volte naturalmente, tá? É bom sempre dar um aperto mesmo ali com a mão, né, manualmente, para que não se corra o risco do componente ficar solto, tá? Agora a gente vai para o último componente, que é a barra de aterramento, né? Então essa barra de aterramento ela é uma conexão, né, onde a gente consegue ligar, fazer uma conexão entre os terras que vão estar chegando, né, o terra que vai estar saindo até o carregador veicular e os cabos, né, os fios de terra ali que vão estar se ligando ali nos 2 DPS, tá? Então, nesse momento aqui a gente já tem, né, todos esses componentes já posicionados aí, agora só falta realizar a fiação. A primeira fiação que está sendo realizada, então, é a de aterramento, tá? A gente vai realizar a conexão aí do terra que vão para os DPS, tá? Os DPS eles são dispositivos, os dois ali, eles devem ter na parte de baixo ali onde se coloca o condutor de proteção, tá? Deve ser colocado, deve ser fiado o terra, tá? Então é isso aí que a gente está fazendo nesse momento, tá? Na parte de cima que vão vir sim o neutro e o fase, tá? Como comentei antes, o DPS é aquele dispositivo ali de proteção contra surto, tá? Se houver algum tipo de surto na rede, por exemplo um raio, né? Essa energia, essa sobretensão, esse surto que aconteceu ou numa fase ou no neutro, tá? Vai escoar para o terra. E é por isso que a gente precisa fazer a ligação aí dos terras, tá? Nesse dispositivo. E tem um local certo com um símbolo ali de aterramento também, tá? No local onde ele deve ser parafusado, tá? Nesse caso aqui,
né? E na maioria dos casos, né, o DPS ele tem o terra na parte de baixo, tá? Na parte inferior ali, como a gente pode ver o colega apertando os parafusos. Uma outra dica aí que eu dou, né, é conferir o aperto, tá? Tanto puxando os cabos ali que estão embaixo, quanto, né, realizando um novo aperto em cima, tá? A crimpagem também é muito importante que seja verificada, tá? Para que o terminal ele não, né, não acabe cedendo, não saia, né, do dispositivo. E terminal é muito importante de se utilizar também, tá? Agora a gente vem para a colocação dos cabos de neutro. A gente já sabe que um cabo de neutro ele vai ter que chegar até um dos DPS, né? E é essa colocação aí que o colega está fazendo nesse momento, tá? E o outro cabo de neutro ele deve estar chegando também no DR, né? E tudo isso, né, depois vai vir a rede, né, que entra aqui pela esquerda ali pelo aquele eletroduto preto ali que foi colocado, aquela curva, né, que foi posicionada já anteriormente, tá? Então a gente está realizando aí agora a ligação do neutro, tá? Também ele é colocado em uma barra de pinos, né, uma barra de neutro, né? Ele é um barramento, tá? Onde são feitas aí as ligações do neutro. Então chega neutro ali, tá? Todos os neutros aí que a gente vai utilizar, né, na entrada, tá? Então a gente está falando de entrada aqui porque o neutro da saída, o neutro que vai para o carregador veicular, ele tem que passar, como a gente já viu, pelo DR. Tá? Então essas ligações que a gente está fazendo, e é muito importante, como eu comentei anteriormente, aí, que se realize o aperto adequado desses parafusos aí. A verificação desse aperto deve ser feita também, tá? E aí estão colocados aí o cabeamento aí de neutro, tá? Agora o colega ele vai colocar, né, vai fazer a colocação daquela barra, né, do curto-circuito que a gente tem em cima, e já vai aparecer também no diagrama, tá? Aí está aparecendo agora, né, que é aquela barra de pinos ali monofásica, né, que é para realização, é um jump, né? É um jump que faz uma ligação, né, entre disjuntor, entre DPS e entre o DR, né? Isso pode ser realizado também com cabos, né? Pode ser feito também com fio, né? E sempre, né, com o cuidado de colocar terminais, né, para que não fique nenhum problema, né, não ocorra nenhum problema de escapar um desses terminais aí, tá? Então é essa agora a ligação que a gente está fazendo, né? Ligação da saída do disjuntor. Lembre que a gente está realizando a saída por cima, porque fica mais acessível ali os terminais de cima, né? Porque a gente precisa levar fase até o DPS na parte superior e fase até o DR também na parte superior. O disjuntor, ele não importa qual é o lado, né? Ele vai abrir ou vai fechar, independente, né? Como a gente está trabalhando com tensão de corrente alternada, tá? Se essa corrente ela for maior do que esse disjuntor suporta, ela vai cair, independente se ele tiver, se a entrada for embaixo, se for em cima, tá? Nesse momento, então, né, a gente está trazendo a rede, tá? A rede ela vai entrar, como eu falei antes, ali naquela curva, naquele eletroduto preto ali embaixo, tá? À esquerda, tá? Então aí o colega vai fazer primeiro a colocação do fase, né? Esse fase, como a gente viu, ele deve chegar ali embaixo do disjuntor, olhem lá o diagrama, ó. Então ele vai chegar na parte inferior do disjuntor, tá? Tudo certo ali, ó, com o terminal da bitola, né, desse cabo, que é um cabo de 10 milímetros. Como eu falei, ele poderia ser 6 milímetros. Vocês podem até verificar ali que o aterramento ele tá sendo realizado numa bitola um pouquinho menor, né? E as conexões também de neutro ali tem uma bitola menor, que é uma bitola de 6 milímetros, tá? Então a gente tem uma corrente ali que ela está em torno de 32 amperes, isso já é suficiente, né? Mas como foi o cliente que pediu para que a gente colocasse cabos 10 milímetros, a gente está realizando aí esse tipo de fiação aí no neutro e no fase, tá?
Agora então a gente está realizando a colocação do neutro, né, no barramento de neutro. Só apertar o parafuso, tá? É só realizar então o aperto do parafuso do condutor de neutro, tá? Para que o neutro já esteja, né? Então a gente já tem essa parte de cima da entrada de luz, né? Com o neutro, com o fase, né? E por último agora a gente vai fazer a colocação aí do condutor de aterramento, tá? Então, como vocês podem verificar, o colega está fazendo essa passagem desse condutor. Tá? Não necessariamente precisa ser da forma como ele colocou, né? Na saída a gente vai colocar de uma forma diferente, que eu particularmente acho mais fácil ou tranquila. Claro que depende aí de algumas situações aí de campo, né? De onde se encontram esses componentes, tá? Mas então foi feita aí toda a ligação da entrada de luz, tá? Primeira parte então tá pronta, tá? Agora a gente vai para a saída, né? E essa forma que eu falei que eu achava que eu penso que é mais fácil, né, de colocação, né? Porque a gente já tem passado no eletroduto aí todos os cabos e basta que a gente aperte ali, né? Aquela argoela ali para que esse eletroduto, né, ele fique firme na caixa, tá? Então a gente está vendo aí a colocação aí, né, a gente está trazendo, né, digamos assim, a rede de saída, né, a própria conexão aí do carregador veicular, né, às saídas aqui do dispositivo. Então a gente vai fazer a colocação do aterramento, como a gente viu, ele pode ser conectado e deve ser conectado aí sem nenhum seccionamento, né, diretamente aí o barramento de terra, tá? Uma dica que outra dica aí que eu dou, né, é sempre cuidar com aquele local, né, aquela bucha ali onde o parafuso da caixa vai ser apertado, tá? Sempre tentar escolher não passar por trás ali, né, como foi feito no primeiro cabeamento ali, tá? Prezem sempre por tentar passar pela parte da frente, né? Ou se for passar por trás, né, então façam aí um jogo, né, entre o condutor de frente e de trás para que aquela peça que ela é frágil, ela não se quebre. Tá? Agora vai ser realizado então a colocação do condutor de fase. Essa é a saída, né? Lembrem que a saída é aquela saída que vai chegar até o carregador veicular. Tá? Da mesma forma, da mesma maneira, né? Cuidem no aperto do parafuso, cuidem no aperto dos terminais, tá? Para ver se está bem crimpado, se está tudo tudo correto, né? Tudo tranquilo assim, para que não escape esse cabo, esse cabeamento, tá? Então aí está a colocação da entrada de luz, passando pelo disjuntor, né? Passando pelo DR e chegando até o carregador veicular. Tá? Agora então vai ser realizada aí a conexão do cabo de neutro, tá? Como vocês viram, como a gente já viu, ele deve ser retirado aí na saída do dispositivo diferencial residual, o DR, tá? Que é para proteção aí de quem vai operar esse equipamento, proteção contra choque elétrico, tá? Então a realização aí dessa conexão, da mesma forma aí todos os aconselhamentos aí quanto à crimpagem, quanto à colocação, são todos aí da mesma forma devem ser prestada atenção. Então a gente já tem pronto, né, o diagrama que está ao lado, tá? Da entrada de luz até o carregador veicular, né? E a gente tem como um padrão esse tipo de caixa de proteção e já está atendendo todas as normas aí brasileiras, também internacionais, tá? Para a colocação aí desse tipo de equipamento.